integral e derivada, elas são como soma e subtração, né? Assim, são irmãs ali, né? Como a gente pode dizer. Integral, na verdade, é uma antiderivada, tá? É você voltar ao que você derivou. Então, exemplo, tá? Qual que é a derivada de x ao quadrado? Quem pode dizer para mim? Dois x, certo? Pela regrinha que nós já ensinamos. Então, se eu integrar 2x, tem que aparecer x ao quadrado, porque é o contrário, tá? Então, tipo, derivo, integro é voltar ao derivado, por isso que é antiderivada, ou a primitiva, era aquilo que foi primeiro antes de derivar, então é o que iniciou para gerar uma derivada. Então, por isso tem esse nome, antiderivada, primitiva, ou integral, é mais comum, tá? Então, outro exemplo, né? Qual que é a derivada de e de x? É o próprio e de x, certo? Então, se eu for integrar o e de x, vai sair e de x, tá bom? Então, é isso. Então, se eu for fazer a derivada de 4y à sexta, qual que é a derivada de 4y à sexta? Respondam aí, por favor, digitem aí. Y. Tá? Então é 24, y à quinta. Exatamente. Pego 6, passa aqui multiplicando. 4 vezes 6 é 24. E cai 1 do y, certo? Então, se eu for fazer a integral de 20, se eu for então fazer a integral de 24y à quinta, o resultado tem que ser o quê? 4y à sexta. Pronto, simples assim. Tá bom? E aí, da mesma forma que tinha as regrinhas da derivação que a gente viu, deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Os polinômios. Constante zero, como deriva, quando tem constante. Tá vendo? Quando tem raiz tem que transformar no polinômio. E aí depois tinha os tradicionais aqui, né? Os definidos, né? Seno de x é cosseno, cosseno é menos seno, tangente secante, e de x é de x, ln é um x, logaritmo x tal. A gente não estudou aqui na derivada isso? Beleza, então vamos ver para integrais, ok? Como que funciona. Tá? Detalhe que a gente precisa lembrar, que já foi falado. Quando a gente, o sinal da integral é esse Szinho aqui, tá? Esse é o sinal da integral. Se for uma integral definida, tem valores aqui, um valor inferior e um valor superior. É que o valor está integrando definidamente de um valor tal, que pode ser uma outra função ou um número, até outro valor ou uma outra função. Tá? Então, a integral definida de tanto a tanto, do de baixo para o de cima. Então, se for números, por exemplo, aqui fosse 2 e 4, seria uma integral definida de 2 a 4. Tá? Se não tem nada, é porque não está definida, é só integrar, que é o que a gente vai ver primeiramente agora, tá bom? Esse é o sinalzinho, então vamos aqui, ó, mostrar aqui, vamos fazer de constante, tá? Então, se eu tenho uma derivada de constante, de um número constante, a derivada, ela sempre carece de uma informaçãozinha, tá? Que é o famoso, se ela está em função de x, tem que aparecer o famoso dx. Se for em função de y, tem que aparecer o famoso dy, tá? Então, você pega a função, por exemplo, se a gente fosse integrar 2x, seria então integral de 2x dx.
x. Tem que sempre colocar a função carregada da informação dx. Se a gente for fazer integral de 24y à quinta, que a gente sabe que é 4y à sexta, então vou fazer integral de 24y à quinta dy, tá? Tudo bem? Entenderam? Não pode faltar, tá? Então, quando eu tiver só uma constante, o que é uma constante? Por exemplo, só o número 2. Vamos supor que eu tenho uma integral de 2 dx. É uma integral de uma constante em relação a x, tá? Como que eu integro uma constante? Como que é a regra de uma constante na integral? Não se integra constante. Constante sai para fora da integral. Então, constante sai... Ela está sendo multiplicada, mas está sozinha aqui na integral, certo? E mesmo se ela tiver com uma função, ela também sai para fora. Então, constante sai para fora. Como assim, Glenn? Na hora que eu for fazer a integral e ter uma constante, isso aqui vai ser o quê? 2 integral de dx. Eu tirei o 2 para fora. A constante sai. Logo, se eu for fazer a integral disso aqui, como que fica? 24 sai fora. Fica só o y à quinta dy. Tá? Exato. Aqui também. 2x dx vai ser igual ao quê? O 2 sai para fora e vai ser só a integral de x dx. Tudo bem? Entenderam? Alguns já sabiam, alguns não, mas é assim, a constante sai para fora, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho só uma integral de dx, ou só uma integral, qual que é a integral de dx? D é como se fosse a derivada de x, tá? Então, se eu vou integrar o que está derivado, a derivada de x, integrar é voltar ao que foi derivado, logo a integral de dx é o quê? É o próprio x. Por quê? Se eu derivo o x, derivar aqui o x, vai ser o quê? Vai ser 1. Certo? Porque aqui é x elevado a 1. Se eu for derivar, vai ser 1 vezes x elevado a 0 dá 1. Se fosse 2x, derivar 2x, vai dar 2. Se eu fosse derivar 3x, 4x, vai dar a constante que está multiplicado aqui. Então, a derivada de x some, é uma constante. É o dx. E aí, o que muda só é o que está sendo multiplicado constante aqui. Certo? Então, quando só tem uma constante, ela sai para fora, só sobe o dx e integrar dx é o próprio x. Automaticamente, analogicamente, integrar somente o dy é y. Integrar somente o dz é z. Tá bom? Então, quando eu tiro, quando ele passa aqui da integral, eu penso assim, tá? Integrar, eu fazer isso aqui sair, ó, dessa integral. Quando ele, aqui é como se fosse um filtro. Quando ele passa desse filtro, ele fala, opa, alguma coisa tem que acontecer aqui, você tem que integrar. A constante não integra, ela passa no filtro direto. Agora, as variáveis, como é dy, tem a variável y, aí ela passa, quando ela passa para cá, fica y, tá bom? Quando integra, é um jeitinho, talvez, de pensar, tá? Então, vamos calcular o 2x, porque a gente viu que a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, se eu integrar 2x, tem que dar x ao quadrado. E aí vai entrar a próxima regra. Então, constante só sai para fora, primeira coisa. Segunda coisa, polinômios. Quando eu integro um polinômio, x elevado a n, pode ser qualquer um, pode ser x elevado a 1, que é só x ao quadrado, x, certo? Se ele tem ou não constante aqui, vamos fazer sem constante por enquanto, tá? A gente já sabe que constante sai. Então, se eu tenho aqui, vou integrar x, um polinômio x elevado a n, pode ser qualquer, pode ser x, pode ser y, mas elevado a qualquer coisa aqui, a integral dele, como que fica a resposta? É o x
Na derivada, o n subtraía, né? X ao quadrado virava 2x. O x subtraía 1. Era 2 menos 1, dava x a 1. Já que a integral é o inverso, é a antiderivada, então vai o quê? Somar 1 aqui. Tá? Então, se ele caía, agora ele soma. Então, o x vai ser o quê? N mais 1, não N menos 1. Tá? Então, na derivada, era x, N menos 1, e vinha o N multiplicando aqui. Caía e ficava N menos 1. Agora, não. É o x, N mais 1. Acrescenta 1 no expoente que ele tinha e divide por esse novo expoente que foi colocado, que é o N mais 1. Tá? Exemplo. Integral de x ao quadrado. Vou fazer o quê? Ó, x é n mais 1, então o n é 2. 2 mais 1, 3. Então vai ser x elevado a 3. E n mais 1, então é 2 mais 1 é 3. E n mais 1 também é 3. Então vai ser x ao cubo sobre 3. O mesmo expoente que aparece aqui vai vir dividindo aqui. Então a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então vamos fazer o exemplo quando agora também tem uma constante multiplicando. Tem uma constante multiplicando o x elevado a n. Como que fica essa integral? A constante, ela sai para fora da integral e fica o próprio x elevado a n. E isso, esse x elevado a n é esse x elevado a n. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ir perguntando, tá bom? Se quiser até, de repente, abrir o microfone para perguntar, pode perguntar. E aí fica a mesma coisa aqui. A constante sai, aquela não integra, e depois vai ficar como? A constante, porque isso aqui está sendo multiplicado. Vai ser a constante vezes xn mais 1 sobre n mais 1. Tá? Tudo bonitinho aí. Tudo tranquilo. Tá bom? Então a gente está fazendo uma revisão de cálculo 1 para integral. Integral básico. Ok? Logo, se a gente tem aqui isso, dá para a gente fazer agora a integral para a gente confirmar de 2x. Então, vamos fazer aqui 2x, e é lógico que faltou colocar aqui, né, a dx, tá? Aqui também, dx. Não pode esquecer, tá bom? Então, 2x, dx, você acrescenta. Como está em x só, é o dx que você vai colocar. Tudo bem? Então, a constante vai sair para fora. Vai ficar 2 integral de x dx. Quando tinha só o dx, é logo o x. Certo? Que é o derivado. Agora, quando eu tenho a variável com dx, a variável com dx, ou se fosse y, dy, eu só integro o que está aqui junto com o dx. Se ele estiver sozinho, eu sou obrigado a só fazer o dx. Quando está com um outro polinômio aqui, já tem a variável, então o dx só mostra a relação que está sendo feita, está em relação ao x. Então, eu derivo só isso aqui. Então, no caso aqui, eu vou derivar quem? Vou derivar, não, integrar, por apenas o x. Certo? O 2 eu já tirei e agora eu vou fazer a integral de x. Qual que é a integral de x, gente? Baseado no que já foi ensinado aqui. O 2 já vem aqui, que multiplica a integral de x. Qual que é a integral de x? X é elevado a 1, então só 1 mais 1 vai ficar x ao quadrado sobre 2, tá? Seria o n mais 1 sobre n mais 1. Então, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Não pode esquecer. Tá? A constante veio antes aqui, mas isso aqui que é a integral de x. Como isso aqui está multiplicando, ó, tem o 2 em cima e um 2 dividindo embaixo. Posso cortar, certo? Que 2 dividido por 2 dá 1. Logo, sobra só o x ao quadrado. Então, com isso, eu consigo provar, estou provando para vocês que integrar 2x dá x ao quadrado.
como integrar 2x da x ao quadrado, como derivar x ao quadrado da 2x. Então, exatamente voltar para aquilo que foi derivado. Tudo bem? É a primitiva, é a antiderivada. Alguma dúvida até então? Gente? dy. Constante 24 sai para fora. Que multiplica, agora eu vou derivar só isso aqui. Constante sai. Aí, para não ficar repetindo tudo de novo aqui, eu já saio isso aqui, não integro, agora eu vou integrar isso aqui. Qual que é a integral de y à quinta? Manda foto disso aqui, manda. Qual é a integral de y à quinta? Y à sexta sobre 6, exatamente. Então, eu só subi um expoente e esse mesmo novo expoente passa aqui também dividindo. Aí eu faço, 24 dividido por 6. Quanto que dá? Dá para simplificar aqui, né? 6, 12, 18, 24. Então, 4 vezes. 24 dividido por 6 dá 4. Então, isso é igual a 4y à sexta, que prova o que nós vimos aqui. A derivada de 24y à quinta é 4y à sexta, assim como a derivada de 4y à sexta é 24y à quinta. Tá bom? Entenderam que deriva polinômio? Então, é assim, suave. Tá? Todo mundo entendeu? Alguém tem uma dúvida? Todo mundo mesmo? Ok. Se tiver, perguntem, tá? E é lógico que a gente aprendeu lá que há a presença da constante, né? Porque somando, porque tem vários tipos, tá? Quando a gente integra isso, na verdade a integral é 4y sexta mais uma constante, que a gente chama de c. Por quê? Porque se eu derivo aqui, 4y à sexta mais 4, e for derivar tudo isso, a derivada disso aqui já sabe, é 24y à quinta. E a derivada de 4? Derivada de constante é quanto? 0, né? Então, derivar isso somado ou subtraído com qualquer constante vai dar sempre os próprios 24y à quinta. Pode ser qualquer constante aqui. Então, 4y mais qualquer constante, mais o c, qualquer que seja constante, positiva ou negativa, vai dar sempre 24y à quinta. Então, quando eu pego e integro, eu tenho que aparecer com constante, porque pode ser que exista uma constante ou não. A constante é 0 aqui e fica só o 4y sexta. Então, geralmente, lá em cálculo, a gente aprendeu a colocar isso aqui. Mas a gente não vai ficar mais colocando isso, tá? Porque a gente só vai integrar definido e vai voltar e a constante para nós não interessa, tá bom? Mas a gente só está lembrando aí de cálculo 1 que foi ensinado assim. Tudo bem? E aí, se tem uma raiz aqui dentro, aí tem que transformar em fração de novo, aquela mesma coisa. Então, se a gente integrar de fração, nós vamos ter que somar mais um. Então, vamos dar um pequeno exemplo, tá? Vamos integrar 2/5 z vezes... Ok, não posso pôr vezes ainda. Integrar 2/5 raiz cúbica
de z ao quadrado. Então, se eu for integrar dz. Como seria, então, a integral disso aqui? Constante sai para fora. 2/5 eu já ponho aqui. Saiu. Agora eu vou passar o z. Só que aí eu tenho que transformar ele em polinômio para conseguir aplicar a regra, beleza? Então aqui vai ficar o quê? Z de 2/3, certo? dz. Aí agora eu vou aplicar a regra aqui. 2/5 eu repito, que vai vir multiplicando. 2/3 mais 1. E aí lembra aquele macete que eu ensinei para vocês? Ser menos 1 ou mais 1, tanto faz. Para não ter que ficar fazendo MMC de 3 e 1 é 3 sempre. Então eu olho esse mais 1 como 3 sobre 3, já que é terço aqui. Então 2/3 mais 3/3 dá 5/3. Então vai ser z elevado a 5/3 sobre 5/3. Aí que loucura, certo? E agora, beleza. Aí tem uma fração que está sendo dividida. Para eu passar ela multiplicando para cá, é só inverter, tudo bem? Concordam? Tem uma fração aqui, só que ela está no denominador. Para eu passar ela para o numerador, é só inverter a ordem. Isso aqui vai ficar como, então? Vai ficar 2/5 vezes... Agora eu vou inverter a ordem aqui, ó. 3/5 de z 5/3. E isso vai dar igual a quanto? 2 vezes 3, 6. 5 vezes 5, 25 de z 5/3. Que é a mesma coisa de 6 sobre 25 de raiz cúbica de z à quinta. Beleza? Tá? É aquelas mesmas dificuldades que a gente tinha na derivada, mas o importante é entender o conceito da derivada, tá? Da integral, perdão. Então, só dei um exemplo aqui de fração de raiz para lembrar que é a mesma regra do polinômio, só que aí você tem que transformar a raiz em fração. Tá? Integral de y sobre 2 dy. Qual que é? Façam aí. Qual que é a integral de y sobre 2 dy? Isso. Quem mais? Então tem uma constante aqui. Quem que é a constante? É o 2 dividindo aqui, é uma constante, certo? É a mesma coisa de 1 vezes y sobre 2. Então é a mesma coisa de meio y. Y sobre 2 é meio. Então eu vou tirar a constante aqui, ó. 1 sobre 2. E vou integrar y dy, tá? Então a mesma coisa, só questão de enxergar. E qual que é a integral de y? Então é meio vezes y ao quadrado, aí somou 1 aqui, sobre o que você colocou aqui em cima. Aí vai ficar isso multiplicando, então 1 vezes y ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então a integral de y sobre 2 é y quadrado sobre 4. Tá? Beleza? Tranquilo?
Então, as primitivas imediatas, as integrais imediatas, que é que a gente já sabe igual as derivadas que a gente sabia, de seno, cosseno, e a gente vai ver. A gente já viu duas, que é constante dx, é constante, a integral de dx é x, a de x a n é xn mais 1 sobre n mais 1, e agora a gente vai ver as integrais que a gente também viu nas derivadas lá de seno, cosseno e tal. Então, bora. Integral. Eita, tá embaçando aqui. Põe a mão. Integral de seno de x dx. Qual que é a integral de seno de x dx? Quem que derivando dava seno? É menos cosseno, certo? Mas quem que derivando dava seno? Então, quando eu derivava o cosseno, dava menos seno. Então, quando eu derivava o cosseno de x, dava menos seno de x, certo? Então, ele dava, o derivado do cosseno dava menos seno. Para ser mais seno, tem que ser menos cosseno. Por quê? Porque se eu tenho um menos aqui na frente, vai ser menos vezes o menos seno. Aí menos com menos dá mais. Vai ser mais seno. Certo? De x. Então, logo, a derivada de... A integral de mais seno de x é o menos cosseno de x. Ficou claro? Então, é menos cosseno de x mais a constante, que a gente não vai ficar usando tanto assim mais. E cosseno de x, dx, qual que é? Aí ficou fácil, né? Por quê? Porque a derivada de seno de x era cosseno de x positivo. Então, é só voltar. Cosseno, então, a integral vai ser seno positivo. Certo? O e de x era o próprio e de x. Então, a integral de e de x dx é o próprio e de x. Certo? Está fácil. E a integral de 1 dx. Quem que eu derivava 1 sobre x? Alguém lembra? Quando a variável está no denominador, já pode ajudar. Então, isso, LN. Então, 1 sobre x é o ln do módulo de x, certo? Beleza? Secante ao quadrado. Quem já sabe quem é que dá secante ao quadrado. Então, a gente está fazendo o óbvio, né? Lembrando. Secante ao quadrado. São as imediatas, que a gente já sabe de cor por conta das derivadas que nós sabíamos de cor. Secante ao quadrado de x, dx. Secante ao quadrado de x, dx. Quanto que dá? Exatamente, do tangente. Aí eu já querendo fazer igual você. Tangente de x, certo? Mais a constante. E
Isso aqui para dificultar, vai. Não vou provar não, mas vocês decorem aí. Será que embaçou? Ah, voltou? Então tá bom. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Vai ser difícil de lembrar. Vai ser arco tangente de x. Ok? Beleza? Talvez não lembre disso, também não vai dar tempo de provar, mas só para a gente lembrar as imediatas ali. Ok? Aí tinha as técnicas de integração que a gente vai lembrando conforme PV, VDU, conforme a gente foi fazendo no YouTube sobre isso, mas vocês conseguem também ver no YouTube aula sobre isso, mas não vai ser necessário agora, porque vão ser integrar tranquilas, mais de polinômios que a gente vai ter que usar agora, tá bom? Beleza? Mas aí, se vocês quiserem aprofundar, lembrar cálculo 1 de novo, tem os vídeos lá do Cossani, agora estão sabendo integrar uma porrada de coisa, vão começar a acostumar mais ainda. Vai lá, clica lá, tem conta, painel de controle e tem cursos, né? Então, você clica em curso, coloca todos os cursos, você consegue ver todas as suas matérias. Aí você clica em cálculo 1, consegue estudar cálculo 1 de novo. Consegue ver todos os vídeos, todas as matérias de novo. Mas dá uma olhada lá. Mas isso é só esse resumão que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Para a gente lembrar. E aí vem algumas técnicas que a gente aprendeu agora em cálculo 2, né? Cálculo 2 aumentou o quê? Variáveis, mais de uma variável. Então, se for xy, vai ser integral dupla. Se for no espaço, vai ser xyz, vai ser uma integral tripla, tá ok? Então, tem integral dupla, seria no plano, certo? Que às vezes aparece aqui como um D, de definido, diagonal, e pode aparecer como DA, mas esse DA é uma ideia de área, que significa que é o quê? O plano, né? Um plano x, y apenas, certo? Se a gente tem um plano xy, a gente integra justamente área, né? Eu quero integrar e saber a área desse retângulo. Aí vai ter as definições aqui, ó. Vai ser integral definida desse ponto de y até esse ponto de y e desse ponto de x até esse ponto de x. Vamos supor que é 1 e 4, que é 2 e 6, exemplo, certo? Então, se eu for fazer essa integral, aí só tem que obedecer a regra, tá? Lembrando vocês, dA é a mesma coisa que dx, dy, ou dy, dx. Dependendo do que você for escolher, aqui, define a ordem do que você coloca aqui na integral, tá? Então, eu tenho aqui definição de 2 até 6 em y e 1 até 4. Então, olha só, é de dentro para fora, é a aula agora, tá? Então, presta bem atenção. Se eu for escolher fazer essa integral dupla aqui, ó, dx dy, então, o que está por fora vem para o que está por fora e o que está por dentro vem para o que está por dentro. Então, qual que é a variável de x aqui? Tá? É de 1 até 4. Então, o de x dentro para fora. Então, esse com esse e esse com esse, de dentro para fora. Tá?
Se eu escolher assim, então vou pegar aqui de 1 até 4. Já explico novamente. E o de y, que é de 2 até 6. 2 até 6. Então, a integral definida, se eu for escolher a ordem, porque dA ele significa que é duas variáveis, x e y, num plano. E tanto faz a ordem que eu coloco, que eu tenho que colocar, lembra? Dx, e como são duas variáveis, tem que colocar dx e dy. Agora, tanto faz eu colocar dx, dy ou dy, dx. Desde que eu obedeça na integral definida os parâmetros de dentro para fora. Então, a integral, se eu coloquei dx primeiro, então a primeira integral aqui da esquerda para a direita, primeiro símbolo aqui, tem que estar com a definição de dx. Entendeu, Daniel? Para que eu faça só essa parte aqui primeiro. Dx com as variáveis de dx. E depois faça a parte de fora. dy com dy, porque eu vou pegar o resultado disso e depois vou integrar em dy. Isso aqui vai dar uma resposta. Certo? Se eu pegar e fizer a integral dupla e mudar dy dx, o que vai acontecer agora? Essa integral aqui, ó, de dentro, sim, a área é o volume, densidade, quando é mais de 3, no caso, né? Variáveis, tá? Enfim. Se eu quiser calcular a área disso aqui, tá um Dzinho aqui, tipo, de água definido. Tá aqui apenas um sólido, mas eu posso integrar, é bom porque isso aqui é fácil calcular a área, né? A área disso aqui é fácil. Que tem 3 unidades aqui, tem o lado x é 3, e aqui tem quanto? 4. 3 vezes 4, 12. A área disso aqui é 12. Tá fácil. Né? E aí aqui tem que dar 12 também. Certo? Então, estou ensinando a integral dupla. Só que se eu escolher dy dx, então, primeiro aqui, ó, da esquerda para a direita, que está mais colado com dy, vem com as coisas do dy. Qual que é? 2 a 6. Então, muda, né? Então, estou falando isso, batendo nessa tecla, porque tem que observar isso, tem que saber montar a integral. E o que está por fora, fica para fora. Dx com dx aqui. Qual que é o dx? De 1 a 4. Então, vem de 1 a 4. Tá? Então, tanto calcular isso como calcular isso vai dar o mesmo resultado. Só muda a ordem. Eu começo por y, depois eu faço em x. Aqui eu começo em x, depois eu faço y. Então, eu vou resolver isso aqui. Tá? Não tem nenhuma função aqui, só está o dA. Não tem nenhuma função aqui, é só substituir dA por dy dx. Então, é só fazer agora. Aí você vai integrando de dentro para fora. Agora eu vou fazer essa integral aqui, ó. Vou separar ela aqui, ó, para você entender. Vai ser integral definida de 2 até 6, dy. Sem a definição, qual que é a integral de dy, Daniel? Não é y. Certo? Então, é só tirar o y. A integral de dy é y. Só que agora é definida. Então, é definida... E aí aqui, ó, quando vem definida é assim, só lembrando, né? Acho que faltou de 2 a 6. A gente coloca assim aqui para lembrar que definição ainda está de 2, só que eu já integrei. Agora não está um S, agora está porque eu já integrei, mas eu tenho que lembrar que ele é definido de 2 até 6. De 2 até 6. O que eu faço com essa definição? Onde tem y, eu vou substituir por esses números e vou fazer o superior menos o inferior. Então, superior menos o inferior. O de cima menos o de baixo. Como ficaria, então? Onde tem y, eu vou substituir. Vai ficar, então só tem y mesmo. Vai ficar, então, onde é y, vai ficar, substituir y pelo superior, 6. Menos, substituir y pelo inferior, 2. Quanto que é 6 menos 2? 4. Então, fiz aqui a primeira parte, certo? Deu 4.
Aí agora eu vou fazer a parte de fora. Então, eu vou fazer agora a parte de fora. De 1 até 4. Aqui deu 4, essa integral. E agora sobrou o quê? Dx. Certo? Entendeu aqui, ó? Fiz a parte de dentro, dy, deu 4. Peguei, tirei isso e coloquei o resultado no lugar. Porque isso é igual a isso. Isso é igual a 4. Então, isso é igual a 4. E copiei o resto aqui, ó. 1/4 dx. Agora eu vou fazer o quê? A integral em dx. 4 é constante, sai para fora. Então vai ficar o quê? 4, integral definida de 1 a 4, dx. Vamos fazer essa integral. Qual que é a integral de dx? X. Então vai ficar quanto? 4, que eu já disse aqui, saiu x. Vezes x, que vai de 1 a 4. Certo? E aí, o que eu faço? É o superior de cima menos o de baixo, só substituindo onde tem x. Apenas onde tem a variável. O que é número, o resto que apareceu, não. Então, vai ficar como? Vai ficar 4 vezes onde é x. Vai ficar o de 4 menos 1. Porque é o superior menos o inferior. Como ambos são positivos, então ficou 4 menos 1. Quanto que é 4 menos 1? 3. 3 vezes 4? 12. Pronto, eu não falei para você que a área aqui é 12? Tem que dar 12. Então, você realmente calcular. Tudo bem, gente? Entendeu? Olha como é bonito isso. Como é elegante. Tá bom? Então, é essa a ideia, tá? Já na integral tripla, já na integral tripla, vai aparecer o que agora? 3 variáveis, tá? E ele pode fazer definido, e esse coloca só um Dzinho é porque não importa a ordem, tá? E aí vai aparecer o que já aqui? dv. Esse dv significa que é o quê? dx, dy, dz. Ou qualquer ordem que você quiser, desde que respeite a mesma coisa que foi aqui. Tá? E aí foi o exercício que nós já respondemos. Teve um exercício que nós fizemos. Então, quando não tem nenhuma função aqui, ó, junto, que a gente pode falar que é 1, que se tem uma aqui é melhor nem pôr, né? Porque 1 vezes dv é dv. Então, a gente fala que 1 dv, ele fala que 1 dv é calcular o volume. Então, quando não tem nenhuma função, é só o dv, que é só o dx, dy, dz, é calcular o volume nas 3 dimensões, em x, y e z. Tá? Se tiver uma função aqui, em x, y, z, aí já não é calcular volume, aí a gente pode ver em algumas outras situações. Tá? Mas se só tá o dv, é só fazer dx, dy, dz. Se pede para calcular o volume, é só colocar dx, dy, dz. Ou dy, dx, dz, ou dz, dy, dx, ou dz, dx, dy, desde que vocês respeitem a ordem. As definidas de x aí, se você colocar o x primeiro, esse aqui tem que ser de x. Se o y é segundo, esse do meio tem que ser de y. Se o z é que está na ponta de cá, esse aqui da ponta de cá tem que ser o de z. Entenderam? Alguém não entendeu isso aqui? Tiago, Tiago. Se não tiver nenhuma constante ali, eu posso calcular o volume direto, é isso? Quando, não é que você pode calcular, você vai calcular o volume, tá? Quando não tem nenhuma função aqui, ó. Se tiver uma função x² y5 sobre z dx dy dz. Isso aqui não é integral tripla. Isso aqui não é calcular volume. Agora, isso aqui, ó, sem função nenhuma, é calcular volume, desde que eu tenha as definições, né? Dos lados de x, dos lados de y, do lado de z. Estou calculando, x, o espaço, né? Ó, x, y e z.
Então, se eu tenho um paralelepípedo que ele tem as dimensões de x, dimensões de y, dimensão de z, eu monto ele, vou colocar aqui, se eu comecei com x aqui, eu pego as de x, se eu comecei com y aqui, aí eu vou te dar exemplo com o exercício que nós fizemos. E agora vai ficar mais fácil de entender que nós fizemos um exercício assim, tá? Então, vamos resolvê-lo juntos para lembrar que é a integral tripla, tá? Ele pediu não para calcular o volume, certo? Se ele pedisse para calcular o volume e não desse função nenhuma, então era só montar o tripla e pôr o dv. E aí, assim é a função. Aqui ele não pediu para calcular o volume, ele pediu para calcular essa integral tripla com uma função 4z. Entendeu, Thiago? Agora, se ele fala, calcule o volume do paralelepípedo tal, aí era só colocar, tirar o 4z aqui, só colocar dv. Fazer tudo isso aqui que eu vou fazer sem esse 4z. Tá bom? Beleza. Então, aqui ele pediu para calcular isso, tem uma função, então não é o volume. Sendo que V é o paralelepípedo, aí isso aqui não é 0,2, isso aqui é um paralelepípedo que vai de 0 a 2, isso aqui não é 0,5, isso aqui é uma medida de que vai de 0 a 5 e de 0 a 1. Então, tipo, na ordem sempre padrão, né? X, Y, Z. Então, o X vai de 0 a 2, o Y vai de 0 a 5 e o Z vai de 0 a 1. Eu quis, por padrão, por comodidade, por dx, dy, dz. Mas tanto faz a ordem. Eu coloquei dx, dy, dz onde era dv, porque dv é isso, lembra que eu expliquei? E a função aqui. Então, eu vou integrar primeiro de dentro para fora. Então, o que eu fui fazer primeiro? Dx com a unidade de x. Então, na hora que eu montei, se eu coloquei dx, dy, dz, peguei dx e peguei as informações de x aqui. Qual que é a formação de x? Vai de 0 até 2. Coloquei aqui, 0 até 2. O segundo, dy, que está no meio. Então, do meio vai ser as informações de y, de 0 até 5. De 0 até 5. E z, que foi o último da ponta, vai para o último da outra ponta aqui, que vai de 0 até 1. 0 até 1. Então, montei. E aí, agora eu vou fazendo as integrais. Por partes. E aí, agora, mantém a ideia da derivada parcial. São, tipo, integrais parciais. Tá? Se está em relação a dx, tem uma função aqui. Mas essa função está em quê, Thiago? Está em z, não está? Daniel, sim. Os demais alunos, pessoal, está em z. Então, ó, se está em z, z agora é o quê? Constante, porque eu estou derivando em x. Derivando, não, perdão, estou integrando em x. Então, se eu estou integrando em x, minha integral só vai ser considerada variável se tiver x. Como tem z é constante. E o que a gente faz com constante numa integral? Respondam. Qual zero? Não. Ou tira da integral. Joga para fora. Então, aqui, ó, eu peguei isso aqui e joguei para cá. Vou calcular isso aqui, ó. Mostrei aqui só para vocês verem. O que eu fiz com esse 4z? Joguei para fora. Porque z é constante nesse caso, porque eu estou fazendo em x. Certo? Então, eu joguei para fora 4z e ficou só a integral definida de dx. Qual que é a integral de dx? É o x. Certo? Então, repetir a constante, ficou 4zx. Dx virou x. Certo? Aqui, ó, para vocês verem. Está definido de 0 a 2. E lembra que eu falei? Então, onde tem x, vai substituir pelos valores. O de cima menos o de baixo. Então, vai ficar 4z vezes x por 4z vezes 2 menos 0. Quanto que é 2 menos 0? 2. Então, 2 vezes 4z, 8z. Então, a primeira parte aqui deu quanto? 8z. Agora, eu vou copiar isso aqui e de vez isso aqui eu vou colocar 8z. Então, foi o que eu fiz. Copiei as duas integrais que faltam, sobrou dy dz e coloquei o resultado aqui, 8z. Agora, quem que é o próximo que eu vou fazer? Dy.
e cair, então, com as definidas de y, que é de 0 a 5. Vou fazer isso aqui agora. Quem que é a variável agora, se eu estou fazendo um dy? É y. Tem y aqui? Não. Então, o que eu faço com esse 8z? Tiro para fora, porque é constante. Então, 8z é constante. Vou integrar só dy. Qual que é a integral de dy? É y. Pronto, acabou. Já fiz essa aqui. De y de 0 a 5. Você viu que eu coloquei só um traço aqui? É assim que a gente faz, tá? Mostrei que eu já entendi a definição para saber. O que eu vou fazer aqui, então? Nesse lugar, vai ficar 8z vezes o superior menos o inferior, onde está y. 5 menos 0. É o que está aqui, ó, nem vi. Então, 5 menos 0 é 5. 5 vezes 8z dá quanto? 40z. Então, essa integral aqui vai dar quanto? 40z. Sobrou o que agora? Sobrou essa integral aqui de dz com esse valor que eu vou substituir. Então, eu fiz aqui, ó. Copiei aqui, joguei o resultado de 40z e o dz. Certo? Então, ficou só uma integral. Agora, eu vou fazer essa integral aqui. Um dz. Tem z aqui, a variável? Tem. Então, constante é só quem? Só o 40. Porque o z é variável, tem dz. Então, eu vou tirar só o 40. Não vou tirar mais o z, porque o z agora é variável. Então, eu só tirei o 40 e ficou a integral definida de 0 a 1 de z dz. Quando tem a variável, aí eu não preciso integrar o dz, certo? É só integrar o z. Qual que é a integral? Opa, se perdeu? Calma aí. Perdeu aonde? Põe o áudio aí se tiver. 4z? Não, aqui é 40z. Tá? 40z aqui, ó. Eu calculei essa integral e deu 40z. Então, eu já fiz isso aqui. Então, eu não preciso fazer mais. Eu já sei que isso aqui é 40z. Então, eu vou pegar e no lugar disso aqui eu vou colocar 40z. Aí vai ficar a integral de 0 a 1 de 40z dz. É o que eu fiz aqui. Mesma coisa que eu fiz aqui. Quando eu descobri que isso aqui dá 8z, eu peguei aqui e substituí por 8z. E a mesma forma, agora que eu descobri que isso tudo dá 40z, eu substituí por 40z. Certo? Tá? 8z vezes 5 vai dar 40z. Foi a resposta aqui. Aí eu só coloquei aqui. Agora, quem que é a variável? A variável é z. Então, a variável não sai para fora. Só a constante. Quem que é a constante? Só o 40. Então, eu tirei o 40. Tirei o 40, sobrou a integral de z dz. Qual que é a integral de z? Qual que é a integral de z? Z ao quadrado sobre 2. O 40 saiu, então ficou 40z ao quadrado sobre 2. Então, onde tem o z aqui, eu vou substituir por 1 menos 0, superior menos inferior. Que eu posso fazer assim, como eu fiz, né? Ó, coloquei 1 no lugar de z, ficou 1 ao quadrado sobre 2, menos o inferior, que é 0. E coloquei aqui, ó, 0 ao quadrado. Só substituo esses valores onde tem z. O z só está aqui. Mas eu carreguei o resto que está junto com ele aqui. Aí eu fiz 1 ao quadrado dá 1. 1 sobre 2. 0 ao quadrado dá 0 sobre 0, 0. Vai ficar 1 sobre 2 menos 0. Então, meio menos 0 é meio. Então, ficou 40 vezes meio, que é 20. E era a resposta lá. Então, é 20. Mas eu posso fazer desse jeito também. Fazer só a parte onde tem z, e aí tem que lembrar o quadrado que está junto com ele, que está ao quadrado. Podia fazer assim também. 40 vezes. Aí eu abro aqui, ó. 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado sobre 2. Podia fazer assim também, tá?
1 ao quadrado é 1, menos 0 ao quadrado é 0. Então vai ser 1. 40 vezes 1, 40. Dividido por 2, 20. Tá bom? Tem desse jeito, como tem desse jeito. Todo mundo entendeu aqui? Então a resposta integral tripla de 4zdv, onde v é isso tudo aqui, esse paralelepípedo, vai dar 20. Se essas unidades, como ele não deu unidade, mas se ele falasse que isso aqui é em metros, 0 a 2 metros ou centímetros, logo isso aqui seria 20, né, centímetros, só que aí não é volume, tá? Já é outra coisa que tem uma função, podia ser densidade, de massa é uma coisa que dá para encontrar quando você não é volume quando não tem função nenhuma, tá? Seria algo a mais que volume e a gente não sabe dimensionar isso. Então por isso é só cálculo de integral tripla de 4zdv. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver que hora que é. Então, nós vamos fazer um exercício aqui. Que aí eu já tenho que explicar uma coisa. O exercício 3 da semana 3 vai pedir, e aí aquilo que você perguntou, Tiago, ó, vai pedir para calcular o volume. E então ele não deu, só pediu para calcular o volume do sólido e falou que ó, o volume é igual XYZ pertencendo ao espaço, reais ao cubo, e deu aqui ó, a definição de X, de Y e de Z. X vai de menos 1 a 1, Z vai de função a função, de menos x ao quadrado a x ao quadrado, e Z vai de 2 a x mais 3, tá? Então, deixa eu colocar lá para explicar uma coisa. Quando a gente tem assim, essas definições, então vou colocar aqui como se fosse no x, y. Aqui primeiro, só para vocês entenderem. Aqui teve um que eu mostrei que era um quadrado, era fácil, né? Calcular. Mas quando a função é assim, uma função aqui embaixo, outra função aqui em cima, e cortado por aqui. Então, x está cortado aqui, está definido. Vamos supor que está indo de 2 a 5. Só que aqui, ó, essa função aqui de baixo é menos x ao quadrado. E essa aqui, sei lá, uma função qualquer, vamos supor que seja x ao quadrado menos 2x sobre, sei lá, nem sei, pode dar uma curva assim, tá? Então, qual que é as dimensões laterais aqui em x? Vai de 2 a 5. Mas e aqui de y? Vai de menos x2, vai de uma função até a outra. Então, vai de menos x2 até x2 menos 2x sobre uma coisa, sei lá. Então, pode ter funções aqui, ó, se delimitando. Não necessariamente seja números definidos. Pode ter um gráfico aqui, um aqui, e outro aqui. Então, aqui vai dessa função até essa função, que delimita em x. E de y vai dessa função até essa função. Quer dizer, dessa até essa. Certo? Então, na hora que eu for montar, e aí se for no espaço, vai ser x, y, z, x, y, z. Aí lá falava o quê? Que o x ia de menos 1 a 1. Então ele vinha aqui de menos 1 até 1. Tá vendo? Tá vindo do menos aqui, tá passando do eixo 0, 0. O y ia
de x2, menos x2 a x2. Então, vou pôr a linha aqui. De menos x2 a x2. Então, corta aqui, né? Um x aqui. E tinha uma altura. A altura ia de 3, sei lá quanto que era. De 2 a x mais 3. Então ele começava, na verdade, aqui em cima, né? Então vamos supor que fosse do zero. Isso aqui sobe, né? Então ia ficar uma espécie de um objeto assim, né? Só que ele ia ter uma curva, né? Então ele ia ficar meio que x mais 3 é um... Calma aí, deixa eu fazer melhor. Só para vocês tentar enxergar. Tentar fazer em 3D aqui. É uma espécie de objeto, você enxerga aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem toda uma curvatura aqui e uma curvatura aqui. É uma espécie de um objeto assim. Certo? Aqui pra vocês entenderem o tracejado aqui, que tem um corte aqui dentro. Certo? Então aqui tem uma outra face aqui, né? Então é como se fosse mais ou menos. É só para vocês terem noção que no menos x2 tem que desenhar aqui, ele tem um comprimento que vai de 3 até uma outra curva, x mais 3. Uma reta, desculpa, x mais 3. Tá? Então, pra você entender que ele quer um volume de algo assim. Então, a única coisa que muda agora, quando tem funções, porque lá estava o seguinte, x vai de menos 1 a 1, o y vai de menos x2 a x2, e o z vai de 3 a 3, não lembro agora. Está sendo gravado. De 2 a x mais 3. De 2 a x mais 3. Aí o que acontece? Na ordem que eu fiz aqui, eu fiz x, y, z, certo? Aí teria que ser, então o z está aqui no último, teria que ser dz, o y está no meio dy, dx. O problema é o seguinte,
Se eu fosse fazer dx, entenda essa regrinha aqui, ó. Se eu fosse fazer dx, dy, dz, que é o padrão, tá? Eu tenho que respeitar, se é tudo número, aí tanto faz a ordem. Tem sim, me manda lá no PV que eu mando, depois que eu subir, tá? Grava, edita, sobe. Se eu fizer assim, nessa regra, o que eu tenho que observar? Se é só número, não importa a ordem, desde que eu respeite a ordem. Quando aparecem funções, repare que o y, olha só, o y, que é esse aqui, esse é o y, esse é o x, esse é o z. Repare que o y está dependendo de x, tá? O y tem variáveis dele aqui, ó. A definição dele é uma função de x. E o z também é uma função de x aqui, ó. Tem um x aqui. Então o que aqui não pode acontecer, ó? O de fora só pode ter números ou z. Números ou a própria e. Porque ele só pode calcular com quem está para o lado direito dele. O y pode números, funções em y, que é ele, e como o z está do lado dele aqui, ele pode ter funções em z. Pode ter definição com a variável z, porque o z está para o lado direito. Entende? Já o x pode ter tanto números, todos podem ter, pode ser função do próprio x, porque é dx, e aí ele pode ter o y e o z, porque ele está aqui, ó. Tem do lado direito dele, y dele. Então, na esquerda, eu não posso colocar, eu tenho que colocar na direita aqui, aqueles que são só números. Por quê? Porque na direita, eu não posso pegar de variáveis que estão na esquerda, só tenho que colocar nas variáveis da direita. Então, por exemplo, se eu fizer esse x dy dz, o meu z vai de 2 a x mais 3. Tem x no z, só que ele não pode, porque o x está aqui, ó. Não pode. Para o z poder, o x tem que estar na direita. Então, olha, para o z poder, o x tem que estar aqui na direita. Como o x e o y, como o z e o y dependem de x, então logo eu já vou colocar o x por último. Por quê? Porque aí o y vai poder com x, porque o x está na direita, e o z também vai poder com x. Então, olha só. O x pode com x, com y e com z. Quem está na esquerda é aqueles que têm maiores variáveis. Tá? Então, vamos supor que eu tivesse o do y. Vamos supor que o do y fosse de menos x2 a x2 vezes z. E o do y, esse é o do y. E o do z fosse, do mesmo jeito que está aqui, 2 a x mais 3. E o x continua com menos 1 a 1, por exemplo. Então, quem é de números, que não depende de ninguém, eu posso já colocar lá na direita. Tá? Vou colocar aqui, então, dx como último. O dy está em função tanto de x quanto de z, que aqui tem o z aqui agora. Então, o z tem que estar na direita dele e o x também tem que estar na direita dele. Então, quem tem mais variável, vem para a ponta esquerda. O z só precisa de ter o x na direita, porque ele tem um x mais 3 aqui. Então, já que o x já está aqui na direita, eu vou pôr só o dz aqui. Que tem um x na direita, beleza. Que depende só de x. Então, os de dentro dependem dos de fora. Tá? Então, olha só.
O y depende tanto de x quanto de z. Então, ele tem que vir aqui, ó, como da esquerda. Por quê? Para ele ter na direita tanto z quanto x. Por que isso? Porque na hora que você for integrar, se eu fizesse aqui nessa ordem, isso aqui, dx, dy com z, eu ia começar fazendo em x, ia dar um número. Se eu fizesse isso aqui nessa ordem dx, dy, dz, ia dar ruim. Quer ver? Bugado. É dx, dy, dz. Então, x primeiro. Quem que é o x aqui? Ah, pô, tava certo. Ou não? Tava certo. Então, dx, dy, dz. Então, dx vem por dentro os 1. A1, dx. O dy vai ser o segundo. Então, o segundo aqui vai ser menos x2 a x2. E o dz, que é o último aqui, vem com o último de dentro para fora. De 2 a x mais 3. Aqui estava errado. Se eu for fazer... Tá bom, Max. Tá bom. Eu só vou terminar isso aqui e mostrar o exercício lá. Se eu for fazer de dx aqui, como ele está integral definida, vai ser x integral de 1 menos menos 1. Então, o resultado disso aqui, vou fazer, ó, dx é igual a x de menos 1, não, que dá 1 menos menos 1, que é 1 mais 1, 2. Dá 2. Isso aqui dá 2. Na hora que sobrar, isso aqui deu 2, né? Fica 2dy, 2dy, dz. Aí eu vou integrar em y com x. Vai aparecer x, porque a integral definida é x. Aí ia dar alguma coisa de 2... Já tinha dado 2 vezes aqui, ia dar 2x ao quadrado. Ia ficar 4x ao quadrado. Depois só tem z. Eu não tinha um x depois para tirar, então não pode acontecer isso. Agora, como o y e o z dependem só de x... Então, eu coloquei o x e o x é um número, eu coloco o x, dá para fazer da ordem desse aqui, ó, de dx, dy, dz. Por quê? Porque o x é um número, então eu meto dx aqui, por último. O y depende só de x, então posso colocar ele aqui, porque tem o x à direita, e o z também depende só de x. Então, posso colocar, tanto faz fazer dz, dy ou dy, dz. Desde que o x esteja na direita. Por quê? Porque as duas variáveis dependem de x. Porque conforme eu for fazendo a integral, o último vai ser o dx. E como vai aparecer x, aí o x transforma em número e o resultado vai dar um número. Não sei se ficou muito confuso, mas é isso. Como está todo mundo aqui em x em número... Para eu eliminar a variável, x tem que ser o último aqui, para depois, porque isso aqui vai fazer aparecer x, isso aqui vai fazer aparecer x, e aí depois eu preciso que terminar com x, porque tudo que é x vai virar número. Tá? Então eu preciso respeitar essa ordem. Quem falou meu nome aí? Eu, Thiago. Se aparece essa coisa de você, a Aline colocou alguma coisa de ir eliminando as variáveis aí. Se aparece alguma coisa que não está na ordem, eu tenho que reembaralhar, eu tenho que desembaralhar o dz, dy e dx, por exemplo, ele coloca numa outra ordem. Eu tenho que reorganizar essa ordem no exercício ou ele sempre coloca numa ordem certa? Não, você que tem que observar essa ordem, tanto que não está na ordem certa, né? Ó, lá é o que nós vamos mostrar aqui agora. Vamos voltar para lá. Eu tive que montar essa ordem, né? A ordem correta. Porque a ordem que ele dá é x, y e z. A ordem que ele dá é x, y e z. Ele dá os valores de x, dá o valor de y e dá o valor de z. E pediu para calcular o volume. O que é volume? É um dv, só o dv. O
que é dv? É dx, dy, dz. Agora, será que nessa ordem dá dx, dy, dz? Se dz seria o último, só que o z depende de x, então o z não pode ser o último. Tem que ser pelo menos o x. O y também depende de x, então o x tem que estar na direita, tanto de y quanto de z. X é só número, então como ele é só número, ele pode estar na direita. Então eu já sei que o último da direita que eu vou derivar é x. E como y e z são dependentes de x, então tanto faz, né, a ordem deles, desde que o dx seja o último. Porque na hora que isso tudo ficar x, o x vira número, depois que o x é só número, e aí eu tenho uma resposta numérica. Senão eu não tenho uma resposta numérica. Entendeu, Thiago? Entendi sim, valeu. Então, eu estou explicando isso porque isso é o segredo de montar o exercício para começar a responder. Se não observar isso, não vai conseguir responder. Vai ter que fazer tudo de novo e remontar. Vai ter que começar do início porque trocou a ordem das integrais. Tá? Então, tipo assim, se é só tudo número, eu posso escolher a ordem que eu quiser. dx, dy, dz, dy, dx, dz, dz, dy, dx, não importa. Se tem funções, eu preciso ver essas funções estão... Se a variável de x fosse em relação à função de x, a de y em relação à função de y, e z em relação à função de z, aí tanto faz também, porque elas iam todas se transformar em número. Agora a gente tem um caso aqui que y está em função de x e z tem função de x. Então o último tem que ser de x. Então quem que é o último? É o da direita, tá? Que aí é um número. E aí, como x é um número, tudo que tiver x vai sair um número. Ou seja, na hora que a gente tiver aqui, vai dar um resultado só em x. Porque a gente isso aqui transformou em x, isso aqui transformou em x. Aí, quando eu tiver só x com dx, a gente integra e vai ficar só número, que é de -1 a 1. A gente vai ver conforme fazer. Vou resolver aqui, que eu vou resolver isso aqui, nós vamos terminar a aula e depois vamos fazer os vídeos e terça-feira a gente continua. Principalmente os exercícios outros aqui, que é da semana 3 mesmo, tá? De -1 a 1 é x, então eu coloquei ele por último, tá? Como aqui tanto fazia, z ou y que era por x, aí eu coloquei dy, dz. Só coloquei o x por último. Dá até para ver que eu apaguei, que eu tinha colocado dx, dy, dz. Aí depois eu vi aqui, olhei e tal, e meti o dx por último, e o resto continuei com dy, dz. Aí eu fiz a integral. Aí comecei. Aí é a mesma regrinha, tá? A mesma regrinha. Agora eu vou começar com quem? Com dy. Se eu comecei com dy, a primeira integral aqui tem que ser os valores de y. Quem que é? Menos x2 a x2. Menos x2 a x2. A do meio está z, dz. Então essa do meio tem que ser as de z. De 2 a x mais 3. De mais 2 a x mais 3. E por último, tem o dx na ponta, então na outra ponta tem que ser os de x, -1 a 1. Então tem que observar isso. O segredo para começar está aqui, saber montar. Depois que soube montar, aí é o que nós já aprendemos. Taca ali pau, marco velho, fazer integral. Tá? Então, aí vamos fazer primeiro esta integral aqui. Eu coloquei 1 aqui, só para mostrar que é 1 dv, aí é 1 vezes tudo que é uma constante, multiplicar 1 é tudo igual. É como se não tiver. Agora, qual que é a integral de dy? É y. Só que vai ser o quê? Vai ser y definido em de menos x2 a x2. Certo? Isso é igual ao quê? É onde tem y, substitui superior menos inferior. Vai ficar como? Vai ficar x2 menos o menos x2. Menos com menos dá mais. Então vai ficar x2 mais x2. Vai ficar quanto? 2x2. x2 mais x2 é 2 vezes x2. Certo? Bolinha mais bolinha, 2 bolinhas. x2 mais x2. Certo? Então fiz aqui, ó. Aí deixei y, eu sei que é y. E já substituí o y pelo superior menos inferior aqui, ó. Superior menos inferior. Que deu
2x2. Então, substitui isso aqui por 2x2. Joguei aqui. Passou. Aí. Certo? E agora eu vou fazer as outras. dz e dx. Então, dz agora. Aí eu copiei aqui, ó. 2x2, dz, dx. Então, dz está aqui, então dz está aqui. Dx por último, que é o número. Que eu vou terminar com o número por último para tudo virar número. Aí, agora eu vou fazer aqui, ó. Em relação a dz. dz. A variável é z. E aqui eu tenho 2x2. X, então, é constante, porque eu estou integrando em z. Então, eu vou jogar tudo isso aqui para fora. Certo? Aí eu mantive aqui a integral, ó, de menos 1 a 1. Tá aqui, joguei isso aqui, porque eu só estou fazendo essa. Só vou fazer isso aqui agora. Certo? Vou fazer só isso aqui. Aí eu tirei a constante para fora e integrei dz. Qual que é a integral de dz? É z. Então ficou integral aqui. Isso aqui ainda não fiz, certo? Então não sai para fora de todos, só sai para fora desse. Isso aqui eu ainda não fiz, então não saiu para fora. Então ficou integral de 2x2, que eu tirei a constante, vezes integral de dz, que é z. Que vai de 2 a x mais 3. De 2 a x mais 3. Então, onde tem z, eu vou fazer x mais 3, superior menos inferior, menos 2. Então, ficou como? 2x ao quadrado. E aí, eu substituí onde tem z pelas de cima menos o de baixo. Ficou x mais 3 menos 2, que de baixo era só 2. 3 menos 2 é 1. Então, ficou x mais 1. Aí, ficou assim. 2x ao quadrado vezes x mais 1 dx. Por quê? Porque isso aqui deu 2x ao quadrado vezes x mais 1. E aí eu joguei para cá. Agora eu vou fazer a última. E é engraçado que tá todo mundo dependendo de x, olha só. E é dx, então, como é tudo que vai x depois que integrar vai virar número, vai ter que dar um resultado numérico. Pronto, aí deu para entender por que essa ordem, tá? Então, agora eu vou em dx, então x é variável, só que primeiro eu vou resolver isso aqui, ó. Tem que fazer distributivo aqui. Então, 2x ao quadrado vezes x dá 2x ao cubo. 2x ao quadrado vezes 1 dá 2x ao quadrado. Então, ficou integral definida de menos 1 a 1 de 2x ao cubo mais 2x ao quadrado dx. Não posso esquecer o dx. Então, quando tem uma função com variável dx, quem que eu vou fazer a integral? Dos dois. E a mesma coisa derivada. Quando tem uma soma, é só fazer em partes. Então, eu vou integrar isso aqui e vou integrar isso aqui. E vou somar lá para fora, normal. Tá? Então, qual que é a integral de o 2 sai para fora? Vou fazer... É como se eu fizesse duas integrais aqui, ó. De menos 1 a 1 e 2x ao cubo dx, mais outra integral de menos 1 a 1 de 2x ao quadrado dx. Entenderam? Eu estou fazendo por partes aqui, ó. Como se fizesse esse e esse. Beleza? Então, qual que é a integral de 2x ao cubo? O 2 sai para fora e de x ao cubo fica quanto? X à quarta sobre 4. Tem o 2 para fora. Então, 2x à quarta sobre 4. Então, ficou 2x à quarta sobre 4. Aí eu simplifiquei. Dividir por 2 dá 1, dividir 4 por 2 deu 2. Ficou x à quarta sobre 2. Ótimo. Agora eu vou fazer a outra parte. Vou integrar 2x ao quadrado. O 2 sai para fora, tá aqui. E vou integrar x ao quadrado. X ao quadrado é quanto? Se integrar. Só somar mais 1, fica o cubo. Então, x ao cubo sobre 3. Ficou 2x ao cubo sobre 3, porque o 2 saiu. Pronto. Resolvi a integral. Agora, eu tenho que colocar as definições. Então, deu x à quarta sobre 2
mais 2x ao cubo sobre 3. Tudo isso definido entre menos 1 e 1. Certo? Aí eu fiz separado aqui para vocês entenderem. Ficou x à quarta sobre 2 de menos 1 a 1, mais 2x ao cubo sobre 3 de menos 1 a 1. Então, lembra, onde tem x eu vou substituir por superior menos inferior. Aí tem dois jeitos para fazer, tá? Aí eu fiz aqui, ó, levei todo mundo junto. Fiz o de cima é 1 e o de baixo é menos 1. Para poder mostrar que estava errado o exercício. Então, ficou 1 à quarta sobre 2 superior. O x, coloquei 1 no lugar do x. Menos o inferior, que eu coloco menos 1 no lugar do x. Tá? Então, 1 à quarta é 1. E menos 1 à quarta? Quando é par aqui, positiva, né? Ao quadrado da quarta positiva. Então, esse menos 1 aqui vai ser mais 1. Porque menos 1 elevado à quarta é menos com menos que dá mais, com menos dá menos com menos que dá mais. Vai dar mais. Então, vai ficar 1 sobre 2 menos mais 1 sobre 2. Meio menos meio dá 0. Certo? Então, aqui dá 0. Ficou meio menos meio. Dá 0. Foi onde teve o erro no exercício lá. Que ele esqueceu de considerar isso aqui. Ó. Porque se eu falar que menos 1 daria menos 1 também, aí ficaria menos com menos mais. Ficaria meio mais meio dava 1. Aqui. Se desse 1, aí batia o resultado. Tá? Mas é meio menos meio. Então dá 0. Aí eu fiz essa parte. X à quarta sobre 2. Agora eu vou fazer essa outra. Onde tem x, eu vou substituir o superior menos o inferior. Então ficou 2 vezes 1 ao cubo sobre 3 menos 2 vezes menos 1 ao cubo sobre 3. Agora, menos 1 ao cubo dá quanto? Menos 1, porque é ímpar. Fica menos com menos dá mais, com menos, menos. Então, quando está elevado a número ímpar, o sinal negativo permanece. Quando está par, sempre vai ser positivo. Tá? Então, ficou menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aqui, só aqui, esquece esse menos por enquanto. Só que deu menos 2, que 2 vezes menos 1, menos 2, sobre 3. Aí ficou quanto? 2 terços, que deu positivo. 2 terços menos 2 terços. Aí menos com menos dá mais. Aí vai ficar 2 terços mais 2 terços. Dá 4 terços. Então ficou 0 mais 4 terços. A resposta final é 4 terços. É um número. Ah, mas Glenn, lá na resposta era 7 terços. Aí por isso que eu coloquei aqui, ó. Para dar 7 terços, teria que ser 1 mais 4 terços. Porque aí é a mesma coisa, 1 é a mesma coisa de 3 sobre 3. 3 terços mais 4 terços dá 7 terços. Então, no exercício, ele considerou isso aqui como fosse 1, mas a gente viu que não dá 1. Se não observar aqui, vai dar menos 1, que aí vai ser 0 aqui, não 1. Tá? Então, tá errado o exercício lá. Aí, sim, seria 7 terços. Mas como não considerou isso, a resposta correta e final é 4 terços. Beleza? Confuso, tal, mas deu para entender. A gente acabou de fazer integral tripla com números definida, né? Definida. Calculamos volume. Lembramos que volume é sem função, só o dx, dy, dz. Só que a ordem eu tenho que tomar cuidado de acordo com as funções. É o duplo e triplo. Porque dupla a diferença é só que teria 2 e não 3. Pouparia um pouco o serviço. Se ele pedisse para calcular a área no sólido e desse só as funções x e y, é só fazer, ver qual que vai ser a ordem, se vai ser dx, dy, depende da função. Então, o que está na esquerda depende da direita. Da direita tem que ser número, último, mesma coisa, tá?
se for definida aí. Beleza? Então, a gente vai terminar aqui por causa do horário, certo? Que eu demorei, peço perdão. Aí, o que eu não vou fazer para vocês? Eu vou fazer os vídeos e vou entrar já nas coordenadas cilíndricas e esféricas, aí que cai integrais triplas e duplas, tá? Só que a gente passa para a coordenada polar, coordenada esférica ou coordenada cilíndrica, tem o jacobiano, substitui x, y, z pelo teta, phi, rho, né? Tá? Se for na cilíndrica, vai ser o r mais o teta, e assim vai, tá bom? Para ensinar como calcular, e aqui tá batendo a resposta certinho. E aí, oi. A gente está na semana 3 indo para 4 ainda, né? Nós estamos aqui agora, esse exercício é exclusivamente da semana 3. Esse exercício aqui ainda, eu não sei se ele já é semana 3. Acho que não, acho que ele ainda é semana 2, finalzinho da semana 2, tá? Mas agora eu vou gravar vídeos para vocês da semana 3 mesmo. Isso aqui é conteúdo da semana 3, tá? E aí a gente vai entender a semana 3. Isso aqui também eu vou calcular no vídeo com vocês. Vou fazer junto no vídeo, que é o último da semana 3, que é campo vetorial, campo escalar, campo gradiente, divergente, quer dizer. E aí a gente vai fazer isso, vai resolver alguns exercícios, vou ver outros, vou fazer esses vídeos. E se Deus quiser, se eu conseguir já subir até terça esses vídeos, na terça a gente já elimina isso. Se eu conseguir subir só um vídeo, então na terça ainda a gente vai ter aula disso, junto com o vídeo que eu tiver para ajudar. Até terça, que é a nossa próxima aula online, certo? Entenderam? Aí eu conseguindo resolver isso, de gravar os vídeos, tudo subir e mandar para vocês a tempo, aí a gente já dá uma adiantada na online, só eliminar as dúvidas e conseguir avançar um pouco mais. E aí só que esses exercícios aqui são da semana 3. Aí eu vou colocar os exercícios da semana 4 e a gente começa a estudar o da semana 4 depois de terminar isso aqui. Beleza? E se ficou faltando algum conceito e tudo, vocês podem ir perguntando no PV, no grupo, que a gente vai respondendo. Eu tentei o exercício tal, mas não consegui. Pode me ajudar? Eu tento ajudar, tento colocar, tiro uma foto, tá? Vou tirar foto desse exercício que nós fizemos, tá? Vou tirar foto daquilo que a gente passou para mandar para vocês. Tá bom? Tudo bem? Hoje a aula encerra aqui, já deu 11h30, tá? Depois eu disponibilizo aí o vídeo para quem perdeu as outras aulas. E é isso aí, tá? Então vai melhorar a questão de quantidade de aulas e os vídeos eu vou conseguir fazer agora. Tá? Eu só estou me adaptando aí, mas vai dar tudo certo. Aí nas férias, se Deus quiser, eu tento já montar cálculo 3, fica 3 para o Hotmart. Tá bom, gente? Boa noite, tá? Obrigado aí. Desculpa qualquer coisa, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pode perguntar, tá bom?